Fala, galera. Tá começando mais um Podzeiro, podcast da reconstrução e a reascensão do nosso Cruzeiro. No episódio de hoje, a gente já vai estar testando aí o nosso formato diferente, né? Esse não vai ser um episódio mensal, onde a gente dá as notas, avalia o desempenho do time perante os jogos da Série B e tudo aquilo. Vai ser um episódio mais curto. A princípio, a gente vai comentar as últimas notícias que estão acontecendo de mais relevante. Nesse caso, a principal notícia está sendo a troca de técnico do Cruzeiro, né? O Ney Franco foi demitido após o empate na última partida contra o Oeste. E o Cruzeiro ficou nesse tempo aí de indefinição sobre quem seria o próximo técnico, tentou alguns nomes que não deram certo. E agora, no momento que a gente está gravando, o Cruzeiro acaba de fechar com o Filipão. Além disso, a gente vai passar muito brevemente mesmo sobre alguns outros assuntos, como o Sub-20 do Cruzeiro e o futebol feminino. É isso. Eu sou o Wagner Ramonier e comigo quem está aqui é o Pedro Martins. E aí, Pedro, o que você acha da saída do Ney Franco e da chegada do Filipão a princípio? E aí, Wagner, tranquilo, cara? Como você falou, vamos começar hoje esse nosso novo formato, né? Que a gente já tinha até falado um pouco sobre ele no último episódio. Sobre a saída do Ney Franco e a chegada do Filipão, acaba sendo mais ou menos o que a gente já tinha conversado até sobre o Anderson um pouco, né? Eu até acho que, assim, talvez a situação seja um pouco diferente, porque o Anderson, a gente ainda tinha alguma expectativa nele, né? Quando ele chegou no Cruzeiro, a gente achava que ele faria um bom trabalho, que ele tinha era uma boa perspectiva, né? Eu acho que foi uma situação meio diferente do Ney Franco, que ele já tinha sofrido, assim, ninguém queria ele aqui, vamos ser sinceros, né? A torcida, sei lá, 90% era contra a vinda dele, talvez até mais. Parece que talvez a única pessoa que realmente queria era o David, né? E o Sérgio Santos Rodrigues, que parece que toma conta de tudo no Cruzeiro. Mas os resultados foram muito ruins. A gente conseguiu uma vitória contra a Ponte que conseguiu dar uma enganada, mas aquilo não era a realidade do time, né? A gente conseguiu perceber isso. Geralmente era muita posse de bola, porém, assim, pouca efetividade, poucas chances claras, e mesmo quando criava, não conseguia finalizar. No último jogo, ele fez uma coisa que eu não consegui entender qual o sentido, porque você jogando contra o lanterna do campeonato, estando pressionado, né, por resultado, começa com 3 volantes, sendo que, assim, nenhum dos 3 volantes, vamos dizer que é um jogador super de criação, né, nenhum dos 3 era. Sim. E já começa com o Jadson com N, né, no caso, que acabou de chegar. Exatamente. E, assim, coisas que a gente não consegue entender qual o sentido, né? Da mesma forma que a gente não entendia qual o sentido de algumas escolhas do Anderson, do nada, um jogador que nem era relacionado a ser titular no jogo, é uma situação bem semelhante. Mas aí é natural com o péssimo aproveitamento do time e também com o futebol que era lamentável, né? Assim, foi inclusive o primeiro jogo do ano, assim, do Cruzeiro que eu não terminei de assistir. Eu até tava conversando com você, assim, eu assisti o primeiro tempo do jogo e no intervalo eu resolvi dar uma descansada porque não tava... Já tava com a cabeça quente com outras coisas também e acabou ficando demais, assim. Então, assim, eu sinto que a torcida inteira, né, todo mundo tava cada vez mais chegando perto do seu limite, assim, porque tudo isso acaba sendo bem desgastante pra gente que acompanha mais de perto, que, enfim, faz questão de estar sempre assistindo, de estar sempre acompanhando, que está mais envolvido com isso. E realmente, parece que, assim, da mesma forma que o Oeste estava super satisfeito com o empate, o Cruzeiro não parecia também estar muito afim de ganhar, de partir para cima. Eu vi aquela entrevista do Manuel, né, também depois do jogo, que ele dá uma desabafada também, ele fala um pouco sobre isso, como parece que o time não consegue, né, tipo assim, não consegue criar forças para realmente ter mais intensidade dentro da partida. E eu acho que, no fim das contas, isso meio que simbolizou um pouco da passagem do Ney Franco. Como você falou, teve aquela vitória contra a Ponte Preta. Ele não foi o único jogo que ele ganhou, né? Ele ganhou do próprio Vitória também, mas, assim, foi talvez o único desempenho realmente bom. E, no fim das contas, nesses últimos jogos, pelo menos,
tava tudo muito protocolar, era só os caras tocando de lado e, assim, uma moleza. E realmente, assim, é meio estranho demitir o técnico com pouco tempo, mas foi mais estranho ainda ter trazido ele. Então, esse nem é um dos casos que particularmente sou bem contra demitir técnico no meio do trabalho, na maior parte das vezes, né? Não é sempre, mas assim, nesse caso, como não deveria nem ter trazido esse cara, acabou que foi ótimo que ele saiu agora, porque realmente é muito difícil acreditar que a coisa ia mudar se ele continuasse. Então a gente só ia estar dando sobrevida para um cara que a gente sabia que não ia continuar no time. Agora, sobre Filipão, mais especificamente. O que você acha? O último trabalho dele foi no Palmeiras, né? Ele saiu, antes disso ele estava na China, do Guangzhou Evergrande, enfim. Ficou um tempo parado aqui no Brasil, a gente tentou ele primeiro, ficou aquela coisa, ele não quis. Tentamos outros técnicos que estavam empregados, inclusive, acabou não rolando e agora ele assinou e fechou. O que você acha? Você acha que tinham nomes melhores? Você acha que dentro do que dava ele pode ajudar? Eu realmente estou assim, sem saber muito opinar. Eu não gosto dele, para falar a verdade, não acho que ele é um bom treinador, mas eu tô bem confuso, porque também não é como se a gente estivesse podendo escolher muito. Como é que tá esse processo, assim? Eu também acho que é por aí, assim, eu também não sou muito fã do trabalho do Filipão, eu acho que tanto no que ele propõe como jogo, o que pelo menos já é um avanço, né, é uma coisa que eu falo sempre, que geralmente esses técnicos brasileiros, assim, eles não têm muito definido, assim, qual que é a proposta de jogo deles, então você contrata um cara que ele simplesmente, você não sabe o que ele vai te entregar, né, como conteúdo, vamos dizer assim, Uhum. mas acaba que, pelo menos isso a gente sabe qual que é a dele, né? Qual que é a proposta de jogo dele, que é uma proposta, vamos dizer assim, um pouco mais um futebol mais pragmático, né? Mais defensivo. É, não é o que me agrada, eu prefiro muito mais um futebol mais ofensivo, né? Uhum. Mas, igual você falou, a situação ela foi assim muito mal conduzida também pelo departamento de futebol, né? Para variar e acaba que assim, parecia que ele não ia vir, né? Mas aí depois teve toda aquela situação lá com o técnico da Chapecoense, que Uhum. saiu Parecia que até tava quase foto, certo. saiu até foto da arte que o Cruzeiro postaria, né? Pra anunciar ele. E aí ele acabou desistindo de vir. O Lisca também mostrou que não é tão doido assim, né? Também não aceitou. Sim. E aí, sim, depois disso, sabe? Depois de todo mundo recusar assim, o Cruzeiro igual foi, o técnico do Cuiabá também, né? O Chamusca, não é? É isso. Isso, isso. Também recusou o Cruzeiro. Então, daí você já pensa que não vai dar muito certo, né? Se os nomes assim já começam a recusar o Cruzeiro, você já pensa, nossa, não devem coisa boa por aí. E eu acho que Marcelo Chamusca, que inclusive é irmão do Péricles Chamusca, que também é técnico. e também não é um técnico dos melhores, né? Mas tudo Não, bem. não. Mas aí dentro do que tinha disponível, não sei, eu tentaria outros nomes, mas é complicado porque eu não sei até onde, vamos dizer assim, até onde vai a grana do Cruzeiro, se é que ele existe, né? Mas É, é sim. complicado, sabe? Assim, sei lá, eu, por exemplo, acho que uma tentativa por um Roger Machado seria mais interessante, mas não sei, porque, sei lá, eu acho que acaba sendo você pegar o que tem disponível, né? E o Filipão, não sei, ele parece ter feito um jogo duro ali, de que não queria trabalhar por agora, né? Mas, Aham. sei não, acho que só se fez difícil mesmo e no final acabou aceitando o que tinha mesmo de oportunidade para ele. Sim. Mas é isso, eu acho que a gente vai voltar a ver um Cruzeiro defensivo, mas eu acho que agora o que a gente precisa realmente é de resultado. Então, mesmo não sendo o que me agrada mais, se trouxer algum resultado, já vai ser o suficiente para livrar a gente da situação patética que a gente se encontra. É isso. Assim, eu acho que até o último segundo antes dele ser confirmado, eu não tava, assim, gostando nada disso, mas também tava, assim, de saber como me sentir, porque é aquilo, né? As outras opções, ninguém queria vir.
E agora não é como se eu esteja gostando necessariamente, mas tô num estado de apoio total, assim, né? Tipo assim, torcer bastante pra isso. Claro que não apoio total no sentido de não poder criticar, igual algumas pessoas pensam sobre o presidente do Cruzeiro, sobre a diretoria do Cruzeiro, né? Porque agora que estão ali, a gente não pode criticar, tem que ser um momento de união. Eu acho que tudo tem que ser exatamente A assim. palavra união no Cruzeiro não dá muito certo, né? Nunca, nunca remete a coisas boas, né? É. Principalmente ultimamente. Mas é isso. É o que tem para hoje, é o que tá fechado, que tá saindo, tá sendo noticiado agora, né? Enquanto a gente tá gravando. Então, vamos torcer para que dê certo. Realmente acho que a gente vai esperar um time realmente mais defensivo. Espero que mais organizado, pelo menos, e que venha os pontos, né? O time dele no Palmeiras, campeão brasileiro de 2018, era bem defensivo, mas ele tinha caras que desequilibravam, né? O Dudu, que jogou aquele campeonato, uma das maiores, um dos maiores campeonatos brasileiros, assim, de pontos corridos que um jogador fez, eu acho, dos que eu assisti. Então, a gente não tem um cara assim, por exemplo, mas vamos torcer para que o nosso time consiga, coletivamente, pelo menos, construir ofensivamente. Passando agora para o próximo assunto, para a gente não falar demais também. Cruzeiro Sub-20 jogou ontem, né, pelo Campeonato Brasileiro e perdemos. Eu não pude assistir o jogo, mas eu vi pelo resultado aqui que aparentemente não jogamos muito bem. O que você pode falar para a gente dessa partida? Esse jogo, assim, ó, quando eu posso, eu tento acompanhar sempre o Sub-20, né? Até porque na situação que a gente tá, acaba sendo de onde a gente pode tirar nossos reforços, vamos dizer assim, né? Apesar da diretoria parecer não ser muito favorável a isso. Sim. Mas foi um jogo bem fora da curva do Cruzeiro até agora, porque o time até sempre me pareceu bem treinado desde que mudou de comando, né? Porque quando eu era comandado pelo Célio Lúcio, eu achava que o time era, não sei, parecia um time muito defensivo e também sem muita ideia, sabe? Parecia que, não sei, eu acho que o Célio Lúcio ainda não tá pronto como treinador. Talvez nunca esteja, mas beleza. A questão é, o time jogou claramente bem abaixo do que geralmente joga, né? E tomou essa traulitada pro Fluminense aí. Mas, cara, o que eu acho que é importante a gente tirar de categoria de base, o resultado não importa, sabe? O resultado de categoria de base não tem a menor importância. Porque, assim, você pode ganhar 200 Copa São Paulo, vários campeonatos brasileiros, mas se você não revelar jogador, não adianta nada. E eu consigo ver bons valores na base do Cruzeiro hoje. Então, o mais importante é isso. Você vê um cara igual o Pedro Bicalho, ele é um volante que tem uma boa distribuição de jogo, ele consegue chegar à frente, ele também consegue ser um volante que consegue fazer uma saída interessante, sabe? Então, e tem também uma questão de intensidade que talvez até falte um pouco nos nossos volantes do profissional, né? Eu até pensei que ele poderia ganhar um espaço agora que com a lesão do Henrique, né, que foi confirmada hoje. Uhum. Mas, assim, é isso. Eu acho que resultado de sub-20 tem que ser completamente desconsiderado. Resultado que importa é só no profissional. O que importa no sub-20 é revelar jogador. E a gente vê que todo jogo do Cruzeiro, mesmo quando a gente toma uma surra dessa, o Vinícius Popó faz gol, né? E, Mais o gol do Popó, né? sim, não recebe nenhuma chance no profissional. O que é É muito verdade. estranho, né? Mas fazer o quê? Isso, assim, Virou e assim, costume, né? acho que vale ressaltar também que o time do Fluminense parece ser bem bom. Tem esse atacante Samuel Granado, né, que fez o hat-trick. O time do Fluminense agora é líder do Brasileirão Sub-20. Estava olhando aqui, ele chegou a 15 pontos em 6 jogos. Então é um time que está muito bem. E o próprio Cruzeiro está bem também, né? Ele está em sétimo lugar. Mesmo com essa derrota por 5-1 aí, o time, mesmo sendo no começo do campeonato, o time ainda está uma posição boa na tabela, de sétimo lugar ali, de poder brigar lá em cima ainda. Está no começo, né? Então acho que esse 5-1 realmente não significa tanto, assim, né? Como se fosse um resultado que talvez mostrasse que a nossa base está muito ruim, alguma coisa assim. Acho que realmente, como você colocou no começo, foi um jogo talvez um pouco atípico, assim. E passando agora pro feminino também, né? Que o Cruzeiro também jogou ontem. No caso de ontem foi a última partida do Brasileirão
Série A1, né? E o Cruzeiro tinha chances de classificação, são os 8 primeiros que classificam, ele já não poderia mais ser rebaixado, que já é ótimo. E ele, assim, embora a chance fosse muito pequena, né? Ele precisaria de combinação de resultados, tinha jogo do Flamengo, que precisava. O Flamengo teria que tropeçar, o Grêmio precisaria perder também. E o Cruzeiro ainda precisaria tirar um saldo de gols grande ali. Ele fez a parte dele. As cabulosas aí fizeram 6-0 no Audax. Eu consegui assistir os lances depois e todos os gols, a pessoa que fazia o gol ia correndo, buscava a bola lá dentro, voltava, elas se jogaram pra frente até o final. E foi bonito, né? Tipo assim, mesmo o Cruzeiro não tendo conseguido a classificação, o Cruzeiro acabou terminando em 10º lugar, né? Os 8 primeiros classificam, o Flamengo ainda ficou na frente e o Grêmio também. O Grêmio empatou, no caso, ele teria que perder, e o Flamengo acabou ganhando o seu jogo, então com o nosso 6-0 não foi suficiente. Mas eu acho que fica de lição aí, né? Assim, tanto pro sub-20 nosso aí que perdeu, tanto pro profissional masculino que assim, a força de vontade delas, a intensidade de jogo, tudo que elas fizeram, mesmo sabendo que a porcentagem de chance era muito pouca, é uma coisa louvável, assim, que o futebol feminino do Cruzeiro, embora não tenha se classificado, tá de parabéns, assim, que foi um Demonstraram a ano vontade, né? Muito, muito grande, que é o que a gente espera exato. sempre de quem tá representando a camisa do Cruzeiro, né? Independente de ser profissional, de ser sub-20, né? Isso não importa. E num Qualquer. ano Tá representando a difícil, camisa do né? Cruzeiro. Trocaram de técnico, o primeiro ano do time na Série A, então o primeiro objetivo é sempre se manter e ter chegado nessa última rodada e ter conseguido essa goleada é uma indicação de que um time tem futuro, tem projeto, né? Pode ser que nas próximas temporadas aí a gente consiga sonhar mais alto ainda. Agora, para finalizar, amanhã, na sexta-feira, às 9h30 da noite, amanhã, no caso agora que a gente está gravando, né? A gente deve postar isso na sexta, no dia do jogo. O Cruzeiro joga na Série B, vai jogar em casa contra o Juventude. O Filipão não vai estrear ainda, né? Vai ser o técnico auxiliar. E o Juventude, que está em sexto lugar, que está fazendo uma campanha interessante, né? Um time que parece um bom time. E o Cruzeiro, que está em 19º, desesperado para conseguir uma vitória, para conseguir sair da zona de rebaixamento. A gente espera que a gente ganhe esse jogo, né, em casa, mesmo nesse período aí entre troca de treinadores. Eu acredito que a gente tem capacidade de fazer um bom jogo pelos jogadores que a gente tem. Quando a gente compara com qualquer outro time da Série B, a gente acredita que a gente pode fazer um bom jogo. Vamos torcer para que isso aconteça. Você tem alguma expectativa para esse jogo aí, só para a gente finalizar? É isso, eu acho que o mais importante agora é conseguir resultado, independente de se o jogo for bonito, for feio. Eu já chutei o balde em relação a isso, em questão de do espetáculo, vamos dizer assim, né? Porque é uma situação que realmente está muito complicada e se vier o resultado positivo, para mim já tá ótimo, que é o mais importante. E igual você falou, a gente tem elenco para isso. Eu espero que agora com a chegada do Filipão, independente dele ter treinado o time ou não, seja, vamos dizer assim, uma virada para esse elenco, para esse time, porque o Cruzeiro não pode ficar nessa situação. Não tem condição. O tamanho do Sim. Cruzeiro, o elenco do Cruzeiro, a folha salarial do Cruzeiro, principalmente, né? Porque outro dia saiu uma Uhum. reportagem aí que deu para ver que, assim, você tem uma folha salarial maior que vários times da Série A, inclusive. Sim. Então, tem que sair dessa situação de toda forma. É isso, gente. Para finalizar, peço que vocês deem um feedback para a gente, né? Essa foi a primeira vez que a gente testou esse formato tentando ser um pouco mais dinâmico. A gente acaba sem saber até quando ficar falando sobre os assuntos, porque a gente gosta de falar bastante, de se alongar nos temas, mas dessa vez a gente tentou fazer um pouco mais rápido. Se vocês puderem dar um retorno, falar o que vocês acharam, onde que a gente pode melhorar. O episódio mensal vai continuar. A gente ainda vai fazer um episódio no início de cada mês, avaliando o mês anterior inteiro, todos os jogos, dando as notas e tudo mais. Mas esse é o nosso primeiro teste para esse episódio, nesse intervalo de tempo, para a gente conseguir uma periodicidade um pouco maior. Siga a gente nas redes sociais, @podzeiro, no Instagram, no Twitter, no YouTube. Você pode escutar a gente no Spotify, em várias outras plataformas. Você pode procurar isso no Anchor FM, porque lá vai estar mostrando certinho todas as plataformas que a gente está. É isso, muito obrigado por chegar até aqui. Mostra para seus amigos cruzeirenses e vamos que vamos.